Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é David Pereira, eu sou professor no Departamento de Transportes do curso de Engenharia Civil na Universidade Federal de Santa Maria, Centro de Tecnologia, e hoje a nossa videoaula vai falar um pouco sobre o dimensionamento de pavimentos asfálticos no Brasil, mais especificamente o método do DNR, que também é conhecido como método CBR, o método do Corpo dos Engenheiros do Exército Americano, né, da USACE, que foi o método precursor e que nós já vimos todo o desenvolvimento, toda a base do desenvolvimento teórico e empírico dele na videoaula anterior. Bom, algumas referências bibliográficas em que vocês vão encontrar um pouco mais sobre o desenvolvimento metodológico e a aplicação desse método é no livro do professor Balbo, no capítulo 10, no livro do professor Medina, e agora tem uma versão mais atual, junto com a professora Laura Mota, no capítulo 5, e também nós temos duas publicações no site do DENIT, basta vocês entrarem no site do DENIT e procurar lá pelo Instituto de Pesquisas Rodoviárias, essas duas publicações, a 667 e a 719, vocês também vão encontrar alusão e textos especificamente em relação a esse método DNR. Também tem um livro do Pinto e Preusler, 2010, capítulo 8, vocês vão encontrar mais material sobre esse assunto, certo? Esse assunto, então, vai ser a base para a gente efetivamente iniciar o dimensionamento de pavimentos asfálticos conforme a normativa atual vigente no país, que é o método DNR, antigo DNR, atual DENIT. Bom, o método DNR, então, ele foi desenvolvido em 66, na verdade, ele foi adaptado e ele foi trazido para cá pelo engenheiro Murilo Lopes de Souza, com base naquele referencial todo que nós vimos na aula anterior do Corpo dos Engenheiros Americanos, certo? Isso em 1966. Ele teve 3 revisões, a última revisão em 1981. E ele trouxe, quando ele fez essa adaptação, e o próprio método trouxe, na sua carga de estudos e teorias embutidas, algumas conclusões dos estudos das pistas experimentais da AASHTO, porém, como critério de ruptura, isso é importante, ele tem como critério de ruptura aquele lá do Corpo dos Engenheiros Americanos, que é o cisalhamento das camadas granulares e de solo, certo? Bom, então vocês vão encontrar tudo isso de uma maneira um pouco mais direta, objetiva, nos moldes do que é uma norma, nessas duas publicações que eu já havia me referido anteriormente. Bom, o que eu preciso de elementos para poder dimensionar um pavimento com base nessa metodologia do DNR, ou atual DENIT? Bom, então, conforme as normas nacionais, o que eu preciso é ter valores de CBR estatísticos, sobretudo para o subleito, né, que é a nossa fundação por onde a rodovia vai passar. A gente sabe que precisa fazer uma análise estatística desses valores, porque essa é uma informação que depende basicamente, ou os dados relativos ao CBR, eles variam muito ao longo de um traçado, por exemplo, de 10, 20, 100 quilômetros. Nós não vamos ter uniformidade geológica de formação desses solos, o que vai implicar em valores de CBR também diferentes. Então, a gente precisa primeiro fazer uma análise desses valores de CBR, fazer um agrupamento que nós chamamos de segmentos homogêneos, que é com base numa estatística muito simples, e a partir daí a gente vai ter lá qual é o valor representativo ou característico dessa propriedade tão importante, conforme a gente já viu e conforme nós vamos verificar daqui para diante em relação à nossa fundação ou subleito do nosso pavimento. E ele ainda indica a necessidade de compactação dos solos e das demais camadas,
conforme as especificações de serviços para cada um dessas camadas de pavimento, e essas especificações provavelmente vocês já tiveram proximidade a elas em outras disciplinas, mais especificamente, talvez aqui na Universidade Federal de Santa Maria, a disciplina de materiais para infraestrutura de transportes. Um aspecto importante aqui, pessoal, é que o tráfego ele deve ser ponderado a partir do número de solicitações equivalentes do eixo padrão e com os fatores de equivalência de carga que deram alusão aos fatores de veículo do Corpo dos Engenheiros do Exército Americano, da USAC, correto? E a gente ainda tem algumas limitações mínimas, assim, em termos de características desses materiais. O subleito, por exemplo, ele tem que ter um CBR mínimo de 2% e uma expansibilidade máxima de 2%. Por que esse CBR mínimo? Abaixo disso, considera-se que esse solo é muito deformável, pouco resistente, próximo a um solo mole, por exemplo. Então, nós teríamos, nessa condição em que o CBR não seja atendido, de ter de lançar mão de outras técnicas para viabilizar a execução do pavimento sobre essa fundação. Tá? Por vezes, inclusive, a substituição completa desse subleito para prover uma condição de suporte que melhore e chegue no mínimo ou minimamente a esses 2%, que já é bastante baixo para as condições de tráfego que nós temos atualmente. Como reforço do subleito, geralmente aqui no Rio Grande do Sul a gente usa solos ou um material detonado, um material de decapagem de pedreira, um material granular, um pouco, por vezes, até contaminado com finos plásticos, certo? Mas o que é mais recorrente é o emprego de jazidas de solos, cujo CBR, obviamente, tem que ser maior do que do subleito. Caso contrário, eu não vou reforçar efetivamente o meu subleito. E a expansibilidade é menor. Na medida em que a gente vai subindo as camadas estruturais do pavimento, os esforços gerados pelo tráfego vão sendo maiores. E o nível de exigência desses materiais, obviamente, que deve acompanhar o nível de sobrecarga que esses materiais receberão por ação do tráfego. Como subbase, nós temos uma necessidade obrigatória de emprego de materiais cujo CBR seja maior ou igual a 20%. Não é possível usarmos materiais com um CBR inferior a 20%. E, mais especificamente, quando nós formos adotar alguns parâmetros necessários ao dimensionamento, nós vamos saturar em termos limitar o valor do CBR em 20%. Por mais que a gente use, por exemplo, empregue um material como uma brita graduada simples, com CBR maior do que 20 como subbase, na hora de calcularmos, até indo a favor da segurança do dimensionamento, esse dimensionamento deverá ser efetuado considerando que a subbase tenha um CBR igual a 20, nem inferior nem superior, travado em 20. A base, por sua vez, deve apresentar um CBR maior ou igual a 80%, além de outros limites em termos de especificações de materiais. Agora, quando o tráfego for relativamente baixo, inferior a 5 vezes 10 na 6, esse CBR deve ser, a limitação mínima de CBR, ela cai um pouco, ela cai para 60%, porque o tráfego não é tão intenso, certo? Mas aqui na região de Santa Maria, por exemplo, se nós pegarmos as principais pedreiras e unidades de britagem, elas ofertam tranquilamente britas graduadas com CBRs maiores do que 60%, facilmente chegando a 80%. Então, isso na região de Santa Maria, que é onde a gente tem o nosso desenvolvimento da disciplina, essa não é uma condição muito difícil de ser atendida. Bom, esse é um método que foi desenvolvido muito fundamentado em bases empíricas e na experiência que os grupos de engenheiros foram adquirindo ao longo dos anos. E com base nisso, ele
já quando a gente determina o valor do tráfego, já pressupõe qual é o tipo de material que a gente pode utilizar e qual é a espessura desse material mínima, não quer dizer que a gente não possa adotar espessuras superiores, mas que devam ser empregadas para cada condição de tráfego. Então, se a gente determinou o tráfego, e o nosso tráfego, por exemplo, está entre 5 vezes 10 na 6 e 10 na 7, para o N do Corpo dos Engenheiros do Exército Americano, significa que nós vamos ter que empregar no mínimo 7,5 centímetros de concreto asfáltico, certo? O meu tráfego é maior do que 5 vezes 10 na 7, então nós temos que usar no mínimo 12 centímetros e meio de espessura de revestimento em concreto asfáltico, certo? Essa é uma condição que foi galgada assim, na experiência nacional nos anos de 1960 e tinha, naquela época, como premissa que a gente conseguiria evitar a ruptura do revestimento. Atualmente, para as condições de tráfego que nós temos percebido recorrentemente alguns insucessos na aplicação dessas limitações. Então, quando nós estudarmos mecânica de pavimentos, quando nós entendermos um pouco sobre os dimensionamentos mecanicistas de pavimentos, nós vamos verificar, por exemplo, que para 5 vezes 10 na 7, 12 centímetros e meio de concreto betuminoso usinado a quente ou concreto asfáltico, ele pode vir a ser insuficiente, dependendo das camadas que dão suporte ao meu revestimento. E a gente pode chegar a uma condição em que o meu pavimento não irá suportar até que a fadiga acometa o revestimento asfáltico antes mesmo desses 5 vezes 10 na 7 ser atingido. Então, guardem isso com bastante parcimônia, assim, porque é uma indicação de espessura mínima, nem sempre ela vai ser a usual, sobretudo quando a gente estiver à frente de métodos ou de propostas mecanicistas de dimensionamento de pavimentos. Bom, esse método de dimensionamento, ele pressupõe a existência de uma estrutura que eu vou verificar se ela pode ou não atender a algumas premissas básicas. E aqui a gente precisa entender um pouco das notações que nós vamos utilizar para podermos compreender um pouco melhor o dimensionamento. R, para a gente, é espessura efetiva. Quando eu falo espessura efetiva, eu estou falando a espessura que deverá ser colocada lá na rodovia quando da execução do pavimento, do revestimento. Bom, esse revestimento pode ser em concreto asfáltico, pré-misturado a frio, que foi muito utilizado no passado, pré-misturado a quente, SMA mais atualmente, camada porosa de atrito. Então, existe uma gama, uma infinidade de materiais asfálticos que hoje a gente pode utilizar, mas que no passado, quando foi desenvolvido o método originalmente em 66 e após a sua terceira revisão em 81, ainda não dispunhamos. Então, aqueles materiais, por exemplo, que vocês viram na disciplina de materiais para infraestrutura de transportes, como capes modificados por polímero ou cap borracha, esses são materiais que não foram estudados e não são contemplados nessa metodologia nova que a gente tem, nessa metodologia, antiga que a gente tem de dimensionamento de pavimentos. Então, a gente vai se referenciar à espessura efetiva como um R, certo? E aqui tem um coeficiente estrutural que mais adiante nós vamos entender o que é o KR. A espessura de base, independente do material que nós estivermos empregando como base, pode ser um material granular, pode ser um material cimentado, ele tem a notação de espessura efetiva B, é quanto a gente tem que ter lá no campo depois de compactado esse material. E KB é o coeficiente estrutural desse material de base. O material de subbase, conforme eu havia mencionado anteriormente, ele deve ter no mínimo um CBR igual a 20. Por mais que eu empregue esse mesmo material, vamos imaginar, birita graduada simples de base e subbase, na subbase nós vamos adotá-lo como tendo um CBR
igual a 20. Por isso que a espessura efetiva desse material é referenciada com o índicezinho 20. H minúsculo índice 20, certo? E o coeficiente estrutural, K20. Na eventualidade de nós termos que colocar um reforço no subleito do pavimento, a sua notação é um H minúsculo índice N de navio e o Kzinho desse material é o K índice N, certo? E nós temos aqui o subleito, que é determinado com espessura infinita, e se nós fôssemos representar o Kzinho dele, mas não vai ser necessário, é um Kzinho índice N, certo? Essas são as espessuras de materiais que efetivamente nós teremos que colocar lá no campo, tá? Bom, primeira questão. Não há uma necessidade de nós termos em todo tipo de pavimento, para quaisquer que seja a condição de subleito e de tráfego, todas essas camadas constituindo o pavimento. Eu preciso ter, entre o revestimento e o solo de fundação, no mínimo uma camada. E uma dessas camadas colocadas entre o subleito e o revestimento ainda precisarão ter, além dos atributos resistivos e estruturais, eles ainda precisam apresentar atributos relativos à hidrologia do sistema, à hidráulica do sistema, de tal sorte que a água que eventualmente infiltre possa ser drenada. Portanto, uma das camadas entre o revestimento e o subleito ainda precisará necessariamente apresentar capacidade drenante, certo? E daí essa água que percola vai ser recolhida lateralmente por dispositivos de drenagem existentes e que acompanham todo o projeto estrutural, todo o projeto de dimensionamento, todo o projeto de uma rodovia, certo? Um outro aspecto importante aqui é ilustrado por essas três setinhas aqui. H maiúsculo índice M faz alusão a uma espessura fictícia, tomada em relação a um material de referência, que é aquele material que era, em média, utilizado lá na Califórnia, quando do desenvolvimento da curva B, que vocês devem lembrar da aula original. Portanto, esse é um material padrão, é a nossa brita graduada simples, um material granular. E essa espessura que está indicada aqui seria a espessura necessária desse material granular, né, suficientemente capaz de proteger, no caso do H índice M, o subleito contra a ruptura por cisalhamento, para aquele tráfego que eu vou dimensionar meu pavimento. Vamos imaginar que a gente esteja dimensionando um pavimento para 10 na 6, 5 vezes 10 na 6, do tráfego de número de operações equivalentes do eixo padrão, do corpo dos engenheiros americanos, tomando o FEC, certo? HM seria uma espessura que nós vamos calcular, e ela foi originada muito parecido como tinha sido feito da curva A e as extrapolações que a curva fez para demais aeronaves. Depois voltou, lembram da aula? Depois da Segunda Guerra Mundial, a capacidade de transporte dos veículos alterou, eles fizeram uma extrapolação da curva B para as cargas mais recorrentes pós-Segunda Guerra Mundial nos Estados Unidos. Então, de novo, o sentido físico desse HM aqui, o que é? É espessura. Se eu fosse fazer um pavimento fictício, que só tivesse o subleito e sobre ele só material granular, mais nada, qual deveria ser a espessura de material granular necessária para que aquele tráfego de 5 vezes 10 na 6 gerasse esforços cisalhantes nos subleitos compatível com a capacidade resistiva ao cisalhamento desse subleito, que tem um CBR igual a um valor qualquer, certo? Agora, o que é esse Hzão índice N? É a mesma coisa, só que referente à proteção do reforço do subleito contra a ruptura por cisalhamento. Então, sobre o reforço do subleito, que vai ter um CBR
qual que é? Eu teria que botar uma espessura fictícia, não é porque, eu digo fictícia porque eu não vou fazer um pavimento só com material granular sobre o reforço, eu quero colocar outros materiais, inclusive o revestimento asfáltico. Mas se eu tivesse que colocar só o revestimento, só o material granular sobre o reforço, qual deveria ser essa espessura de tal sorte que aquele tráfego hipotético que eu exemplifiquei antes, de 5 vezes 10 na 6, qual seria a espessura necessária ou demandada à proteção desse meu reforço do subleito contra a ruptura por cisalhamento. De igual sorte, H maiúsculo, índice 20, observem, aqui eu estou sempre me referenciando a H como sendo maiúsculo, para me referenciar ao material relativo a material granular sempre. E aqui nas camadas eu coloquei as espessuras efetivas daquele próprio material que eu vou empregar como um Hzinho minúsculo. Então, de novo, H maiúsculo, índice 20. É a espessura demandada de material granular necessária à proteção da subbase contra a ruptura por cisalhamento. E por que ele tem esse índice 20? Porque o material que eu quero proteger contra a ruptura por cisalhamento é um material de subbase que, como premissa, conforme nós já vimos anteriormente, deve ter CBR superior a 20, mas que eu limito esse valor igual a 20 para todos os cálculos. Então, essa espessura aqui vai ser determinada em função do N e do CBR desse material a ser protegido, no nosso caso a subbase, cujo CBR, então, limita-se em um valor igual a 20. Ele deve ser pontualmente esse valor igual a 20, certo? Espero que tenha ficado compreensível essa condição que a gente tem. Essa figura é uma figura da estrutura mais completa possível. Vocês, então, devem ter ela mentalmente gravada para que vocês compreendam tudo que a gente vai falar daqui para frente. R é a espessura efetiva de revestimento, B é a espessura efetiva da base, H minúsculo índice 20 é a espessura efetiva que eu preciso colocar lá no campo, depois de dimensionado o pavimento, é isso que eu vou controlar lá no campo para que o empreiteiro consiga executar depois de compactado a subbase, H índice 20, H minúsculo índice N é reforço do subleito, e o subleito ele vai ter uma espessura tratada como infinita. Lembrando desses coeficientes estruturais que mais adiante a gente vai entender um pouco melhor o que eles representam. E esses Hs maiúsculos aqui são as espessuras necessárias à proteção HM maiúsculo, proteção contra a ruptura por cisalhamento do subleito. H maiúsculo N, espessura referenciada a material granular, necessária à proteção do reforço do subleito contra o cisalhamento. E H maiúsculo índice 20, necessária à proteção da subbase contra a ruptura por cisalhamento, certo? Bom, todos os materiais que eu for empregar como subleito, ele também tem uma saturação, um valor máximo, e esse valor máximo de CBR é igual a 20%. Digamos que eu tenho um material de muito boa qualidade como subleito, e ele tem a CBR maior do que 20%, pela norma, eu não posso lançar mão dessa condição de CBR superior a 20%. E ele também não pode ser menor do que 2%, conforme a gente já havia visto anteriormente. Bom, agora como é que eu calculo esse HM, HN e H20? Esses parâmetros, eles originalmente eram o que saía lá da curva B. Se vocês lembrarem, sabendo qual era o CBR do subleito, eu chegava ao valor que a gente tinha necessário de material granular. Naquela curva lá eram unidades costumárias, unidades americanas, era dado em polegadas, então eu tinha qual era o valor de espessura de material granular que eu deveria colocar no meu pavimento. Esses agazões aqui, que são só fictícios, que só me dão uma ideia de quão robusta teria que ser a minha estrutura caso ela fosse executada única e exclusivamente com todas as camadas apenas granulares, ela vai me dar, então, essa permissão, essa condição de verificar qual que seria essa espessura.
E essa espessura eu vou calcular a partir dessa equação aqui. H de T é o H maiúsculo, a espessura necessária à proteção de qualquer uma das camadas contra a ruptura por cisalhamento. Esse Tzinho é só para ser genérico, ele pode ser o HM, o HN ou o H20. H maiúsculo M, espessura necessária à proteção do subleito contra a ruptura por cisalhamento. Espessura HN é espessura referenciada a material granular necessária à proteção do reforço do subleito contra a ruptura por cisalhamento, e H maiúsculo índice 20, e eu vou reforçar isso sempre para vocês, para que isso fique internalizado, seria a espessura referenciada a material granular necessária à proteção da subbase contra a ruptura por cisalhamento. Para que eu possa calcular esses índices, eu preciso então colocar aqui o meu N, 5 vezes 10 na 6, 7 vezes 8, 7,8 vezes 10 na 8. Então eu vou colocar aqui o valor do N, certo? No N, e o valor do CBR. Se o meu CBR do meu subleito é 5%, daí prestem atenção, essa fórmula é para a gente colocar o CBR percentual. Se o CBR é 12%, eu tenho que colocar o valor 12. No caso da subbase, qual é o valor que eu tenho que colocar aqui? O valor da subbase, para qualquer que seja o material, ele tem que ter CBR sempre maior do que 20. E eu vou adotar para fins de dimensionamento sempre igual a 20. Então eu coloco aqui o valor do CBR 20. Esse é um número que deve entrar no 5, menos 0,598. Resolvendo essa expressão, aqui ela está em forma de ábaco, que a gente não usa, a gente usa só a fórmula hoje em dia. Resolvendo essa equação, me dá as espessuras de materiais granulares necessárias à proteção do subleito, do reforço do subleito e, eventualmente, caso seja necessário, também da subbase. Com isso, eu tenho as espessuras equivalentes em termos de material granular, que para nós é a brita graduada simples. Não quer dizer que eu vou executar novamente um pavimento único, exclusivamente com esses materiais granulares. Eu quero um pavimento que tenha uma capacidade de rolagem, uma condição de rolagem melhor. Então eu tenho que colocar o revestimento. E é isso que nós vamos trabalhar daqui a pouco para entendermos como a gente vai sair daí. Certo? Então eu quero agora calcular a espessura total sobre o reforço de subleito em termos de material granular. Aplico essa equação com o CBR do reforço do subleito e o N do meu pavimento. Vejam, o N não vai mudar. A estrutura do meu pavimento, toda ela vai ser dimensionada por um mesmo N. Certo? Então, independente se eu estou trabalhando e querendo determinar a espessura para proteger o subleito, o reforço do subleito ou a subbase, o meu N vai ser sempre o mesmo. O que eu vou mudar e que vai me gerar Hs diferentes, maiúsculos, espessuras de material granular diferentes, necessários à proteção dessas distintas camadas, é o valor de CBR que eu tenho para cada uma dessas camadas. De novo, reforçando, no caso da subbase, eu até grifei aqui em vermelho, para calcular o H maiúsculo índice 20, esse CBR igual a 20 deve ser colocado aqui, tá bom? Isso é uma condição a favor da segurança. Digamos que eu utilize o mesmo material de base e digamos que ele tenha um material granular brita graduada simples, um CBR igual a 90%, se esse mesmo material for colocado como subbase, eu não vou poder avaliar essa espessura necessária à proteção da subbase como ele tendo CBR igual a 90%. Eu vou usar esse material, mas vou ter que colocar CBR igual a 20%, não os 90%. Por isso que é muito incomum a gente encontrar dimensionamentos baseados nessa metodologia que tenham os mesmos materiais de base e subbase. Geralmente a gente coloca um material de subbase com qualidade, em termos granulares, né, com qualidade um pouco inferior. Aqui no Rio Grande do Sul a gente usa muito o macadame seco, né? Inclusive é um material que a gente nem tem capacidade de determinação do valor do seu CBR, porque ele usa, né, na sua composição granulométrica, grãos bastante graúdos
que inviabilizam a moldagem do corpo de prova para fazer um ensaio de CBR. Bom, eu falei para vocês ainda que nós tínhamos os coeficientes de equivalência estrutural. Agora vamos entender o que é esse coeficiente estrutural, de equivalência estrutural. Quando a gente calcula o H maiúsculo, a gente está imaginando, por exemplo, num subleito que tenha um determinado valor lá de CBR, que eu vou colocar sobre ele uma determinada espessura de material granular. E essa espessura de material granular, que a gente já sabe agora como calcular, ela vai me dar uma condição de distribuição dos esforços de tal sorte que o esforço gerado lá no topo, que é bem grande, até chegar lá no fundo dessa camada granular, ela vai ter reduzido o seu valor, essa tensão, pode ser tensão cisalhante ou tensão de compressão, né? A gente está mais preocupado com a questão desse cisalhamento, mas quando ela chegar lá no subleito, essa tensão cisalhante atuante, gerada pelo tráfego, seja compatível com a capacidade resistiva do meu valor, do meu solo de fundação, no caso, o subleito, cujo CBR era um determinado lá que a gente colocou, certo? Bom, só que na hora que eu for executar meu pavimento, eu vou executar meu pavimento como sendo um sanduíche de camadas de materiais com diferentes características, certo? Vamos imaginar, então, agora, pessoal, o que vem a ser um material ou uma condição hipotética, só para a gente botar em termos de número. Vamos imaginar que eu tenha dimensionado e tenha calculado aquele meu HM, espessura necessária à proteção do subleito. E eu determinei para uma condição de N e para uma condição de CBR desse subleito que seria necessário 20 centímetros de espessura de camada granular, que é a nossa camada de referência. Ora, vamos imaginar lá em cima dessa camada de 20 centímetros de concreto asfáltico a ação de um eixo padrão. E vamos pegar ainda como base de análise a tensão vertical, porque ela é mais fácil da gente entender, ela é mais sensível. Mas a mesma condição, a mesma ideia, pode ser reproduzida em termos de tensões cisalhantes. Então, na hora que eu tenho meu eixo padrão solicitando lá em cima, se a gente pensar só na área de contato de um dos pneus que compõem o meu eixo padrão, lá em cima, se eu fosse medir a pressão ou a tensão vertical lá no topo desses 20 centímetros de brita graduada simples, eu iria perceber que a tensão atuante era uma tensão muito parecida com a tensão, com a pressão da inflação dos pneus, no caso do meu eixo padrão, 0,55 megapascal. Vamos imaginar hipoteticamente que eu tenha colocado lá no fundo desses 20 centímetros de brita graduada simples e que aqui embaixo então já estivesse o meu subleito com uma determinada capacidade de suporte, uma célula de carga que fosse capaz de avaliar a tensão vertical que chegasse lá no topo. Essa tensão vertical seria ela anulada pela carga, né? Vou zerar a minha célula de carga, eu não vou desprezar o peso próprio da camada e vou observar só o que acontece com a mudança de tensão advinda da aplicação desse carregamento do eixo padrão, certo? Então vamos imaginar que nesses 20 centímetros, essa célula de carga ela chegasse a um valor lá de tensão vertical de 0,1 megapascal. Então significa que para essa minha condição, com 20 centímetros de espessura de brita graduada simples, esse meu eixo padrão reduziu a tensão vertical, que lá no topo era de 0,55 megapascal, para 0,1 megapascal. Como é que a gente tem essa distribuição? Quando da aplicação da carga, ocorre um bulbo de deformações, um bulbo de tensões, que faz com que aquela carga de 80 kN, se a gente pensar individualmente cada roda é 20 kN, aquela carga era distribuída numa área de contato muito pequenininha, que é a área de contato pneu-pavimento. Na medida em que eu tenho um material com uma determinada rigidez, com um módulo de resiliência, quanto mais rígido esse módulo, maior é o espraiamento dessas tensões, o bulbo ele mais se abre aqui, fazendo com que aqui embaixo desses 20 centímetros
eu tenho uma área de contato para aquela mesma carga sendo distribuída muito maior do que lá em cima. Olha, aqui em cima eu tinha só esse raiozinho, que era o raio de contato pneu-pavimento, aqui eu tenho um raio muito maior. Consequentemente, como o raio é maior, a pressão vai ser menor para a mesma carga. Então, essa célula de carga, ela iria verificar uma tensão vertical inferior do que lá no topo. E isso é sempre válido. Quanto maior a rigidez do material, quanto maior o módulo de resiliência desse material, maior é o espraiamento. Ora, se o meu pavimento vai ser constituído por diferentes materiais, obviamente que eles têm capacidades de distribuições de esforços também diferentes. Então, o que esse meu coeficiente de equivalência estrutural quer me dizer fisicamente, ele é um número que representa quanto que, referenciado a um material padrão de referência, o meu material qualquer, por exemplo, o concreto asfáltico, ele é capaz de difundir essas tensões, quer sejam as tensões verticais, pode ser também as tensões cisalhantes, certo? Bom, então foi feito um estudo, um ensaio com as mesmas condições, só que daí aplicando ao invés da brita graduada simples, por exemplo, o concreto asfáltico. Então, colocou-se concreto asfáltico e verificou-se o que acontecia. E verificou-se, então, que apenas 10 centímetros de concreto asfáltico eram suficientemente capazes de provocar uma redução da tensão, que lá no topo era igual à pressão de inflação dos pneus, do eixo padrão, a mesma carga foi aplicada. Na célula de carga, com 10 centímetros, a gente observou as mesmas tensões, essa tensão de 0,1 megapascal. Vejam, condição semelhante em termos de redução. Eu reduzi de 0,55 para 0,1 e essa redução me demandou 20 centímetros do meu material de referência, que é a brita graduada simples. Agora eu tenho material diferente, concreto asfáltico, e com 10 centímetros apenas, eu consegui esse mesmo nível de redução, de 0,55 e 0,1. Por que isso aconteceu? Aconteceu porque esse meu material é muito mais rígido. O módulo de resiliência desse material, por exemplo, é muito maior do que uma brita graduada simples. Uma brita graduada simples tem módulo de resiliência da ordem de 300 megapascal, 400 megapascal, enquanto que o concreto asfáltico pode alcançar valores próximos de 6.000 megapascal. Correto? Bom, então o coeficiente estrutural, ele me demonstra, ele me dá um efeito prático e o significado físico do quanto que a gente tem de relação de capacidade de redução dessas tensões. Olha só o conceito. Número empírico que correlaciona a capacidade de difusão de tensões sobre o subleito que um material qualquer possui em relação ao material padrão. Então fica mais fácil da gente entender agora. Essa era a condição que eu tinha com o meu material padrão, essa é a condição que eu tenho com o meu material qualquer que eu quero determinar no meu coeficiente estrutural. Então o K do meu material qualquer é igual à espessura de material padrão dividido pela espessura do material qualquer. Para quê? Para provocar a mesma redução de tensões, de 0,55 para 0,1. Então, é a espessura da brita graduada simples dividido pela espessura de material granular. Por exemplo, nesse caso, 20 sobre 10, que dá 2. Então, eu posso dizer que o coeficiente estrutural do meu concreto asfáltico é igual a 2. Por quê? Porque um único centímetro do meu concreto asfáltico consegue reduzir os esforços equivalente ou equiparável a 2 centímetros do meu material de referência. E meu material de referência sempre é a brita graduada simples. Ah, professor, mas eu não uso só concreto asfáltico, eu tenho outros materiais. Beleza. Então aqui já tem os valores tabelados na norma de dimensionamento para diferentes materiais. Observem, se eu usar um pré-misturado a denso, PMQ, ele tem uma granulometria diferente, uma rigidez diferente, o coeficiente estrutural não é mais 2, como era no concreto asfáltico, vai ser 1,7. Então, 1 centímetro de PMQ distribui os esforços equiparavelmente a 1,7 centímetros de brita graduada simples, certo? Se eu tenho aqui
um pré-misturado a frio, um material menos rígido ainda, é 1,4, certo? Todos os materiais granulares, quando utilizados, e aí é importante que vocês ouçam bem, materiais granulares utilizados em base de pavimentos apresentam um coeficiente estrutural igual a 1. Ah, professor, mas se eu usar um material cimentado, usei material cimentado com resistência à compressão aos 7 dias de 4,5 megapascal, equivalente a uma brita graduada tratada com cimento, um solo cimento, coeficiente estrutural igual a 1,7, maior do que a brita graduada simples. Ah, e o meu material de reforço, pessoal, professor, qual é o valor do coeficiente estrutural dele? Está fixado aqui, está até em vermelho, grifado 0,71. Ah, e o material de subbase granular? Se eu usar um material de subbase granular, pode ser a mesma brita graduada simples que eu utilizei como material de base. Se esse material for colocado na subbase, o valor dele é 0,77. Mas por que o valor é menor, professor, quando o mesmo material utilizado em base ele tem coeficiente estrutural 1 e quando ele é utilizado em subbase granular ele tem um valor inferior? É que esse casinho ele guarda uma relação com a rigidez dos materiais. E como vocês devem ter visto na disciplina de materiais para infraestrutura de transportes, o módulo de resiliência dos materiais granulares ele é diretamente proporcional ou ele é muito dependente da pressão de confinamento. Quanto mais distante da carga o meu material está, então o material de base granular ele está mais próximo da carga. As tensões verticais são maiores, o que geram tensões cisalhantes maiores. Cisalhantes, desculpa. De novo, perdão. Materiais granulares aplicados na base estão mais próximos da minha camada superficial, onde eu tenho a ação do carregamento. Consequentemente, eu tenho esforço vertical maior no material de base do que no material de subbase, porque eu tenho um espraiamento das tensões que vão reduzindo à medida em que eu vou me distanciando da superfície do pavimento. Como o material de base tem tensões verticais maiores, as tensões que confinam esse material, que aglutinam, aglutinam pseudamente, né? Que buscam aproximar os grãos são maiores, porque esse material tem tensões verticais maiores. Então, aquela minha tensão confinante é maior. Materiais granulares têm módulos de resiliências maiores quando tensões confinantes são maiores. Quando esse mesmo material eu avalio ele lá na subbase, a tensão vertical é menor. Se a tensão vertical é menor, a tensão confinante também será menor, consequentemente o módulo de resiliência desse material na subbase será menor. Fato é que gera um valor de K menor, 0,77. Beleza? Guardem isso, que isso vai ser muito importante no desenvolvimento do dimensionamento estrutural dos pavimentos a partir de agora. Bom, agora como eu faço esse dimensionamento? Isso é importante. Bom, primeiro, pessoal, o que nós fazemos engenharia. Nós não vamos fazer outra coisa que não tentarmos, dentro de critérios técnicos, viabilizar uma estrutura que responda adequadamente ao tráfego e ao que os usuários imaginam ou pretendem com aquele pavimento, mas sempre se vinculando ao viés econômico. Então, eu tenho que montar uma estrutura de pavimento que seja a mais enxuta possível, porque possivelmente essa também será a mais econômica. Então, fazer engenharia é um constante exercício de nós termos à frente dois desafios. Fazer com que a nossa estrutura seja estável sob o ponto de vista mecânico, estrutural e funcional, mas também que nós consigamos ter uma estrutura capaz de gerar o menor custo de implantação possível. Então, geralmente, a ordem que a gente vai tentar dimensionar um pavimento é uma mesma ordem que possivelmente me reflita em menor custo essa estrutura. Então, a primeira vez que a gente for tentar dimensionar o pavimento, não vai ser com aquela estrutura que eu havia mostrado como sendo a genérica para vocês,
com todas as camadas possíveis, revestimento, base, subbase, reforço do subleito e subleito. A primeira camada, ou a primeira estrutura que eu vou tentar dimensionar, é uma estrutura enxuta, compacta, constituída de revestimento, de base e o subleito. Sendo que, obrigatoriamente, nessa condição, essa base precisa ser granular, porque eu tenho que ter uma camada drenante, conforme eu já havia falado. Bom, nessa minha condição aqui, ó, o que eu tenho? Eu tenho um R de espessura de revestimento, e esse R eu consigo determinar. A partir do N, eu já tenho qual é a espessura mínima. Né? Aquela tabelinha que eu mostrei para vocês, ela vai me indicar qual é o valor mínimo de revestimento que eu devo adotar. Se fosse maior do que 5 vezes 10 na 7, eu teria que usar 12 centímetros e meio. Então, R, a espessura efetiva de revestimento asfáltico, já está determinada. E com ela eu já determino também qual é esse KR. Conforme vocês viram, concreto asfáltico, o Kzinho é igual a 2. Certo? Então, já tenho essas duas aqui. Bom, eu não sei ainda qual é esse B, mas eu sei qual é o meu subleito e eu sei qual é o meu N. Se eu sei qual é o meu subleito e sei qual é o N, eu sei quanto que é esse valor aqui, H maiúsculo índice M, que é a espessura referenciada a material granular necessária à proteção do subleito. E esse HM eu determino em função do subleito e do CBR dele. Então, eu tenho lá um determinado valor de HM. Então, me sobra a solução, me resta a solução de qual vai ser esse valor de B dessa inequação. Vejam o que significa cada parcela dessa inequação. Quando eu pego o R e multiplico pelo coeficiente estrutural do revestimento, vamos dizer 10 e multiplico pelo coeficiente estrutural dele, que é, vamos imaginar, 2, né, no revestimento asfáltico, 10 vezes 2 dá 20. O que é esse 20 que eu tenho aqui? É quanto que seria esperado, em termos de distribuição dos esforços, caso esse meu revestimento se transformasse em termos de material granular. Bom, se eu determinei esse HM aqui, e ele é referente a material granular, se eu subtrair desse valor total o que o meu revestimento vai me dar em termos de material granular, o que sobrou dessa diferença é quanto eu tenho que colocar em termos de material granular na minha base. Então, B vezes KB é o quanto efetivamente eu tenho que colocar de material granular ou material de base qualquer, nesse caso, obrigatoriamente terá que ser granular, porque eu tenho que ter um material permeável, vezes o coeficiente estrutural. Se for uma brita graduada simples, por exemplo, o K, conforme a gente já viu, para material de base, material granular, é igual a 1. Certo? Então, resolvendo essa inequação, eu tenho apenas uma incógnita. Se eu sei qual material eu vou usar como base, eu sei qual é o KB, e a partir daí, então, o R eu já determinei pelas tabelinhas do método, o HM eu calculo pela fórmula, eu tenho só essa incógnita, e a partir daí, então, eu determino o B. Certo? Vamos imaginar, pessoal, que isso tenha me conduzido a um B muito grande, que não seja execuível construtivamente. E a gente vai ver quais são os limites de execução camada a camada. Nesse caso, eu preciso introduzir uma nova camada, para tentar reduzir a necessidade de espessura de base. Bom, que camadas eu posso colocar? Eu posso colocar uma camada de subbase ou uma camada de reforço. Vou colocar as duas? Não, eu vou tentar colocar uma primeiro, sempre pensando na economia do dimensionamento. E daí eu vou me perguntar, o que é mais barato introduzir em termos de camada? A subbase, que costuma aqui no Rio Grande do Sul ser uma subbase granular, em macadame seco, ou um solo de jazida como reforço do subleito? Geralmente, eu não estou dizendo que é sempre, claro que vai depender das condições logísticas que eu tenho, de distância de transporte e tudo mais, mas geralmente a introdução de um solo como reforço do subleito parece ser algo mais econômico do que colocar uma camada de subbase granular. Bom, é a segunda tentativa que eu vou lançar mão. Então, o que eu tenho aqui? O R, o B, o H minúsculo índice N, que é a espessura de reforço, certo? Os coeficientes estruturais de cada uma das camadas, o H maiúsculo índice N e o índice M.
O H maiúsculo índice M eu já determinei, inclusive, na primeira tentativa de dimensionamento. Então, é a espessura necessária à proteção do subleito contra a ruptura por cisalhamento, considerando o nosso tráfego N e o CBR do subleito. Agora, o que é o H maiúsculo índice M? É a espessura necessária à proteção agora do reforço do subleito, que tem um outro CBR, maior do que o do subleito. Agora, o N é o mesmo para aplicar a fórmula, então eu consigo determinar aqui. E a partir daí me surgem agora duas inequações que devem ser adequadamente respondidas ou resolvidas. R vezes KR mais B vezes KB agora deve ser maior ou igual a que condição? Tudo que eu coloco em termos de material granular sobre o reforço, que no meu caso é o revestimento e a base, vejam na figura, se eu transformar isso, R e B, em termos de material granular, para fazer essa transformação, basta multiplicar pelo coeficiente estrutural de cada um desses materiais. Tudo isso transformado em material granular deve ser no mínimo igual ou maior do que a espessura necessária à proteção do reforço do subleito contra a ruptura por cisalhamento. Então, eu já tenho esse valor aqui, tenho esse valor de R, já sei qual é o KR, já sei qual é o KB em função do tipo de material que eu vou utilizar, eu vou determinar dessa inequação o B. Uma vez que eu determinei o B, eu vou jogar o B na próxima inequação. E eu vou ter todos os parâmetros, certo? Sei qual é o coeficiente estrutural do reforço do subleito, que a gente tinha visto era 0,71. Vou determinar então agora o HN, já que o HM eu já sei também. Então o H minúsculo índice N, que é a espessura de reforço, eu vou determinar a partir dessa segunda inequação. E daí então eu terei uma condição estrutural compatível. Vamos imaginar que mesmo assim, pessoal, eu não tenha chegado a uma espessura construtiva adequada, certo? Que eu não vou conseguir resolver essas inequações a partir de uma condição execuível, sob o ponto de vista prático e dentro das limitações impostas pelas especificações de serviço. Então eu vou passar por uma terceira tentativa. E essa terceira tentativa busca suprimir, eventualmente, o reforço do subleito e introduzir a subbase, que é um material que, por vezes, a depender das condições que a gente tem, apresenta uma capacidade de suporte maior do que o reforço do subleito. Certo? Então é isso que eu vou fazer aqui na minha terceira tentativa. Na minha terceira tentativa, então, eu tenho um revestimento, R é a espessura efetiva que eu tenho que colocar, B é a espessura da base, H minúsculo índice 20 é a espessura referenciada ao material de subbase, efetiva lá no trecho, e eu tenho meu subleito. Eu tenho os coeficientes estruturais desse meu material colocado na subbase, do meu material de base, KB, e do meu material de revestimento, KR. Com base nessa condição, eu tenho agora a espessura necessária à proteção do subleito, H índice M maiúsculo, né, contra a ruptura por cisalhamento, e o H maiúsculo índice 20, que é a espessura referenciada ao material granular, necessária à proteção da minha subbase contra a ruptura por cisalhamento. Bom, agora HM maiúsculo eu já tenho, H maiúsculo índice 20 eu preciso determinar, com o CBR travado em 20, conforme a gente já viu, certo? Eu vou determinar isso com o mesmo N que eu determinei no meu HM, né? O mesmo N, o número de operações equivalentes do eixo padrão. Bom, da primeira inequação que eu tenho aqui, R vezes KR, eu já sei qual é o R, né? Porque eu tenho na tabela, em função do N. Eu não sei qual é o B. Vamos imaginar que a gente vai colocar a brita graduada simples como material de base. Então eu sei que o meu KB é igual a 1. O B eu consigo determinar. O H maiúsculo índice 20 eu já determinei. Então tudo que eu transformar em material granular, o que eu colocar em cima da subbase, então vai ser a minha base transformada em material granular e o meu revestimento transformado em material granular, tudo isso somado deve ser no mínimo igual à espessura necessária à proteção da subbase contra a ruptura por cisalhamento. Bom, vejo que essa minha inequação mudou da alternativa anterior. Todas as inequações elas se alteram em função
de qual é a minha condição de teste que eu estou dimensionando o meu pavimento. E a partir desse B aqui, que eu determino, eu consigo determinar o meu Hzinho índice 20, que é a espessura efetiva de material de subbase. Vamos imaginar que a gente vai colocar macadame seco, material granular. Bom, material granular usado como base é igual a 1 UK. Agora, usado como subbase, o K é 0,77 pelos motivos que eu já expliquei. A partir dessa última equação aqui, então, eu determino a espessura efetiva de material de subbase. Correto? Bom, digamos que mesmo assim eu não consiga chegar a uma condição adequada sob o ponto de vista construtivo do meu pavimento. Eu posso lançar a mão, então, para a minha estrutura integral, composta por todas as camadas possíveis de serem utilizadas no meu pavimento, que vão desde o acima do subleito, né? Reforço do subleito, subbase e base, além do revestimento. Certo? A partir daí, eu vou respondendo as inequações, uma vez que vocês já sabem. Né? Então, R, se eu transformar o que eu tenho de revestimento asfáltico, em termos de material granular, mais o que eu tenho na minha base, em termos de material granular, nessa minha estrutura, conforme vocês podem ver na figura, isso tudo tem que ser maior a espessura de material granular necessária à proteção da subbase, que é o que está imediatamente abaixo desses dois materiais. Bom, na segunda inequação, eu tenho que o revestimento transformando em material granular, a base transformada em material granular e a subbase transformada em material granular, tudo isso somado deve ser no mínimo igual ao que eu tenho de necessidade em termos de material granular, a proteção do reforço contra a ruptura do meu reforço por cisalhamento. E depois, por fim, eu tenho esse sanduíche todo de materiais, transformados eles em material granular, eles devem ter, no mínimo, a mesma espessura requerida e necessária à proteção do subleito contra a ruptura por cisalhamento. Certo, pessoal? Talvez tentar explicar isso de maneira teórica seja muito mais difícil do que explicar na resolução dos problemas. Mas isso em aula, né, quer seja em aula por videoconferência ou na aula presencial, a gente vai fazer e isso vai ficar mais claro para vocês. Mas é importante que vocês entendam a sistematização desse processo. É importante salientar, pessoal, que essas inequações que vocês estão vendo aqui, que a gente pode resolver, elas possuem inúmeras alternativas viáveis ou soluções viáveis sob o ponto de vista estrutural. Então, na prática, o que a gente faz quando dimensiona um pavimento é nós verificarmos de um leque de opções estruturalmente viáveis ou tecnicamente viáveis, qual é aquela que vai me gerar o melhor custo-benefício, ou a questão de menor custo demandado para a implantação dessa rodovia. E essa alternativa técnico-econômica mais viável, mais vantajosa, mais econômica, é que vai ser implementada lá no campo. Isso é uma coisa importante da gente lembrar e não tirar da nossa visão. Assim. Então, pode ser que dois colegas de vocês, para a mesma condição, cheguem a estruturas diferentes, estruturalmente falando. Certo? Pode ser que vocês, trabalhando no dimensionamento efetivo, real de um pavimento, cheguem a 3, 4 soluções distintas. A equipe que vai orçar isso é que vai dizer para vocês qual é a que deve ser implementada em função dessas condições econômicas, né, que nos limitam à execução dos nossos pavimentos. É assim que a gente dimensiona pavimentos, é assim que a gente deve analisar o contexto todo, associando os quesitos técnicos aos econômicos. Tá? Então, pessoal, quando a gente vai dimensionar essas estruturas, a gente também precisa estar, o projetista precisa estar de olho lá no campo, o que vai acontecer. Então, existe uma série de premissas, uma série de condicionantes que devem nortear esse dimensionamento e essa busca por soluções. Um deles é a condição em que a gente tem
de espessuras mínimas e máximas de camadas, que é dada pelas especificações dos órgãos rodoviários. Vocês já devem ter visto isso lá na disciplina de materiais para infraestrutura de transportes. Tá? Bom, que considerações a gente ainda precisa levar a cabo? Bom, esse é um método que pode ser chamado semi-empírico. Ele foi fundamentado na curva B, que era puramente empírica, mas foi extrapolado para cargas diferentes, da mesma forma como que o método do Corpo dos Engenheiros aplicados a aeroportos fez, certo? Ele não considerou as nossas peculiaridades, né, ou particularidades, sobretudo as atuais, em termos de capacidade motriz, de número e tipos de eixos, cargas hoje atuantes, isso está muito distante da gente. Ele tem como critério de ruptura o cisalhamento, tá? Mas não faz menção a processos de degradação por fadiga, propriamente dito, e tudo que a gente tem como mecanismo de ruptura associado é o cisalhamento e não aquela formação de trilha de rodas por um acúmulo de deformações permanentes, certo? Mas o que a gente tem de deformação permanente ali é aquele borrachudo que se forma pela ruptura por cisalhamento das camadas, tá? E a gente ainda precisa, por conta dessa limitação que o método nos traz, de fazermos verificações adicionais quanto à fadiga, a deformação permanente e outros eventuais mecanismos de ruptura que podem levar a ruína no pavimento. Então, esse pavimento, a rigor dimensionado dessa forma, ele vai estar protegido contra a ruptura por cisalhamento. É uma ruptura por resistência. Fadiga e afundamento em trilha de roda não foram considerados na base teórica que levou ao desenvolvimento dessa metodologia. E por fim, pessoal, eu mostro aqui qual é o limite mínimo e máximo de espessuras que podem ser executados em uma única só vez. Então, brita graduada simples. Eu não posso especificar uma espessura de brita graduada simples inferior a 12 centímetros, nem tampouco superior a 20 centímetros. Certo? Macadame seco, 16 e 21. Essas são as limitações colocadas nas especificações. Solos, 15 e 20. BGTC, solo cimento, CCR, 10 e 20. Concreto asfáltico, eu não consigo executar ela em espessura inferior a 2,5 cm, nem superior a 7,5 centímetros em uma única vez. Vamos imaginar que vocês tenham chegado a uma determinação da base e a base deu 30 centímetros. Alguns de vocês poderiam pensar, vamos fazer então esse meu pavimento com base executando em duas camadas de 15 centímetros. Bom, eu não posso compactar uma camada a mais do que 20 centímetros, nem então uma espessura tão pequena que não chegue a 12 centímetros. Então, duas camadas de 15, a rigor estaria ok. Mas quando a gente coloca uma camada de brita graduada simples, de base, de 15 centímetros, e abaixo dela nós temos uma outra camada de 15 centímetros, formando um sanduíche desse material de base, na prática, aquele material que está abaixo, que é o mesmo que está acima, por termos essa descontinuidade construtiva, ele vai trabalhar como se fosse uma subbase. E ao ser uma subbase, o coeficiente estrutural passa a não ser 1, mas passa a ser 0,77. E daí tudo aquilo que eu fiz em termos de dimensionamento estrutural cai por terra. Então eu não posso fazer isso. Tá? Não é verdade, por exemplo, nos solos. Nos solos eu posso fazer um reforço subleito com vários estratos. Vamos imaginar que a gente teve 60 centímetros necessário de reforço do subleito. Eu posso fazer 3 camadas de 20 centímetros. Ou 4 camadas de 15 centímetros sem problema nenhum. O concreto asfáltico, 12 centímetros e meio para um tráfego bem grande. Eu não posso executar mais do que 7 centímetros e meio de concreto asfáltico. Então eu vou subdividir esses 12 centímetros, talvez em 3 camadas, ou talvez em 2 camadas, certo? Vou botar 6 centímetros na primeira, 6 centímetros e meio na primeira camada, 6 centímetros na última, o sanduíche fica com 12, certo? Então, esse é um importante aspecto que vocês devem levar em consideração. O que nós vamos fazer no decorrer agora desse conteúdo específico de dimensionamento de pavimentos pelo método DNR é aplicar isso em termos práticos, fazendo exercícios recorrentes de dimensionamento para avaliar
a essência do método e a gente vai perceber que o dimensionamento é muito mais fácil do que a explicação teórica de como proceder isso, certo? Então, queria agradecer a todos vocês pela atenção nessa videoaula, me colocar à disposição para tirar as dúvidas que eventualmente perdurem após vocês analisarem e estudarem a videoaula, e desejando que todos fiquem bem e saudáveis, tá bom? Um grande abraço para vocês, foi um privilégio passar um pouquinho desse conteúdo para vocês.